Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Relembramos para colocarem uma jarra com água e copos para que no final desta nossa oração possamos bebê-la, porque com certeza que a espiritualidade maior irá fluidificá-la para que possamos restabelecer as nossas energias físicas. Vamos então a mais uma conversa com Jesus, mais um aprendizado, iniciando como sempre com uma música na página 42. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia, Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora, Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas, Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia, Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores, com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia, Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora, Assis distante, São Francisco elegeste, como teu guia, teu modelo, tua luz, nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia, Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora, Rainha Santa, presença consoladora. Senhor Jesus, espiritualidade maior, divino amigo, divino irmão, permiti que hoje possam estar aqui conosco os nossos guias, os nossos protetores, os nossos familiares mais necessitados ou qualquer outro que possa precisar de orientação e de ajuda. Abençoa, Senhor, este nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a capacidade de cada um, partiu de seguida. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros 2. Mas o que recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores regressou e chamou-os a contas. Veio o que recebera 5 talentos e apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, porque foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Aquele que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, outros 2 que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor,
Pois que foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, respondeu-lhe: servo mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias ter posto o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que ele tem e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses terão em abundância. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Do livro Depois Vem e Segue-me, da nossa orientadora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, o texto de hoje intitula-se Compromissos e Incumprimento. Aprendemos com a doutrina espírita que na reencarnação voluntária, aqueles que a merecemos e aceitamos, face ao conhecimento da lei, nos comprometemos com essa lei a enverdar por caminhos de transformação moral, de modificação interior, de cumprimento de tarefas e missões que possibilitem a inversão de trajetos de dolorosas consequências de que nos tomamos conhecimento e quando do nosso regresso ao mundo espiritual, depois de erros clamorosos e de atitudes e condutas de baixa moral. É certamente a gestão dos talentos que decidimos aceitar a quando do nosso regresso e por aqui vamos andando, mergulhados no corpo que não resiste às tentações da matéria, às influências de terceiros, à invigilância sobre pensamentos, palavras e sentimentos que já eram a nossa fraqueza e que não temos a coragem de alterar, apesar de podermos, face ao conhecimento da lei de Deus, hoje claramente à nossa disposição, mudar o curso da nossa estada na Terra. Claro que cada um de nós vem à Terra com capacidades diversas uns dos outros, certamente em virtude do melhor ou pior aproveitamento que fizemos das oportunidades que recebemos. Regressados ao plano espiritual, confrontamo-nos com a realidade da nossa vida e Deus, que está em nós, pelos sentimentos elevados que temos, ainda que a maior parte das vezes em germen, adormecidos, vai recordar-nos os compromissos que assumimos e os falhanços que acabamos por demonstrar. Perante essa realidade inimaginável na Terra, mas escrita na nossa memória, que em vida carnal vai sendo designada por inconsciente, mas que tarde ou cedo vem ao consciente para podermos nós mesmos julgar do rendimento que esses talentos tiveram no trabalho, ou a ausência dele, em favor do próximo, mais ou menos próximo. Todos os ensinamentos de Jesus se adaptam a cada tempo ao plano evolutivo que as sociedades vão atingindo, mas sempre encontramos, se quisermos procurar, aplicação aos tempos modernos. Uns de nós temos determinadas capacidades no domínio da arte, outros da ciência, outros do sentimento, outros em consolarem os desesperados, outros de poderem fazer render os seus bens, administrando-os por forma a contribuírem com a criação de empregos para o bem-estar daqueles que buscar subsistir juntamente com as suas famílias e um sem número de outras capacidades. O maior ou menor rendimento depende de cada um, sendo que os juros deverão estar de acordo com o seu emprego positivo ou menos positivo ou até inócuo. Depois, o senhor da vinha, o dono da seara, o Cristo da terra, pedir-nos-á contas do emprego que deles fizemos e o futuro irá estar de acordo com o que fizermos dos talentos que nos foram outorgados. Por isso, comecemos desde já
a redirecionar o seu emprego, sem descuidar o cumprimento de outros compromissos sociais e familiares, para que depois possamos encontrar o caminho para planos superiores da vida. Como sabemos, Jesus aproveitava qualquer situação para ensinar, nomeadamente tudo aquilo que o povo usava na altura, a cultura que se praticava, enfim, todos os costumes que eram usados à época, Jesus aproveitava para ensinar e, por isso, ensinava por parábolas. Este caso, na nossa primeira leitura, que se complementa com esta segunda, a parábola dos talentos, nós podemos iniciar a sua explicação no sentido que é óbvio que todos nós temos capacidades diferentes uns dos outros. Talento, na altura, era emprego como dinheiro, portanto, Jesus aproveitou-se efetivamente do dinheiro e do fazer render o dinheiro para poder dar um ensinamento, mas Deus criou-nos a todos simples e ignorantes. Nós fomos criados todos e, no início da nossa evolução espiritual, tínhamos todos o mesmo nível de conhecimento e o mesmo nível de simplicidade. Então, as nossas capacidades, ao longo da nossa evolução, foram sendo desenvolvidas pelo trabalho, pelo esforço de cada um. E Deus colocou espíritos mais evoluídos, porque Deus não criou só uma vez, está em constante criação, e enviou-nos espíritos mais evoluídos à Terra para efetivamente nos ensinar e nos ensinar os diferentes caminhos do bem e do mal, e nós, a partir dos conhecimentos que fomos adquirindo ao longo das nossas experiências enquanto espíritos primitivos, fomos desenvolvendo essas capacidades e o conhecimento vai nos dar efetivamente aquilo que nos distingue de todos os outros seres vivos, que é o livre-arbítrio, a capacidade e a liberdade que nós temos de tomar decisões, de seguir caminhos, ou seguimos o bem ou seguimos o mal. E a partir daí nós começamos a desenvolver ou não essas nossas capacidades. E uns desenvolvem umas capacidades, outros desenvolvem outras, outros mantêm-se estagnados, não retrocedem, mas todos nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades. Com esta parábola do talento, Jesus quis nos ensinar que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos capacidades. E esta segunda leitura que complementa esta parábola, nós vimos com compromissos, com determinados compromissos na Terra, em determinadas, nas mais vastas áreas, seja profissionalmente, seja a nível de missão, de ajuda ao próximo, seja de reconciliação, enfim, nós vimos com um compromisso, nós traçamos um compromisso para a nossa vida, cujo objetivo final é, efetivamente, nós resgatarmos, de alguma forma, os erros que cometemos, com esse resgate aprendermos e depois provarmos que não voltamos a fazer. E na maior parte das vezes, dada a nossa imperfeição, dado o nosso egoísmo, dado o nosso orgulho, nós não conseguimos cumprir esses compromissos. Inclusivamente, ao nível das nossas profissões, elas devem ser sempre colocadas em favor do outro, a quem se destina, em favor do próximo. Então, quando Jesus falava que o rei da vinha, quando regressou e pediu contas aos seus servos sobre aquilo que ele tinha feito dos talentos que lhes tinha entregue, os que receberam mais, duplicaram os talentos que receberam, ou seja, não só utilizaram aqueles que lhes foram dados, como fizeram-no render, ou seja, desenvolveram as suas capacidades. E aquele que recebeu menos, por medo, acabou por enterrá-lo na terra. Isto quer dizer que muitos de nós temos essas capacidades e não as usamos da melhor forma, não as aproveitamos. Depois vai chegar uma altura, noutras experiências, não é? Noutras experiências na Terra, que queremos voltar
a usufruir dessas capacidades, e como as usamos mal em experiências anteriores, já não vamos ter essa possibilidade. E isso é uma forma de resgate. Parece contraditório quando nós ouvimos dizer aqueles que muito têm, muito se lhes será dado, e aqueles que têm pouco, mesmo o pouco que têm, lhes será retirado. Não podemos interpretar isto ao pé da letra. E no sentido material do termo, ou seja, então, mas os pobres vamos retirar ainda mais, vão ficar na miséria. Não era isso com certeza que Jesus quereria dizer, embora todas as situações que nos acontecem nesta vida têm sempre uma causa no passado. Mas o que Jesus quis dizer foi que efetivamente nós devemos saber aproveitar as oportunidades que temos, devemos fazer render as capacidades que temos, cumprir com o nosso compromisso. Quando não o fazemos, num futuro próximo ou mais próximo, vamos querer voltar a ter essas capacidades e não vamos ter essa possibilidade. Por exemplo, um médico que usa mal a sua capacidade e que faz mau uso da medicina, numa próxima oportunidade, com certeza que querá voltar a ser médico e não vai poder, vai ser um sapateiro, vai ser um serralheiro, ou não vai ter sequer as possibilidades de estudar. Então nós temos que, efetivamente, desenvolver em nós, primeiro fazer como Sócrates dizia, conhece-te a ti próprio, e conhecermos as nossas capacidades para as fazer desenvolver. E uma delas, que é comum em todos, nós somos criaturas divinas. Por menos inteligentes que possamos ser, nós temos dentro de nós essa célula divina que é o amor. E o amor só se desenvolve amando. Então, esse grande talento que tem como causa, não é, a nossa origem, que é divina, nós devemos fazê-lo render. Não existe nenhum criminoso que não ame o que quer que seja, a sua mãe, o seu pai. Portanto, por mais criminoso que seja, nós temos algum amor dentro de nós. Então, é esse amor que nós devemos fazer desenvolver em nós, e isso só se faz amando. Que Jesus abençoe a todos. Vamos partir para o final do nosso Evangelho, fazer a nossa irradiação pelos doentes, pelas famílias que não conhecem Jesus, para depois terminarmos com mais uma canção. Então, na noite de hoje, vamos procurar levar nosso pensamento ao Divino Amigo e vamos pedir, vamos rogar a bênção de Jesus para aqueles que estão sozinhos, em solidão absoluta, para aqueles que estão a desencarnar, sem terem ninguém que os assista, que lhes dê uma palavra de carinho, de amor, sem uma prece, sem uma oração. Pedimos também pelos lares desavindos, aqueles lares onde já há fome, onde há desemprego, onde há infortúnio. Nesta noite, nesta cadeia que desejamos seja de fraternidade, solidariedade para com todos, nós te rogamos, querido amigo, por todos esses que têm menos que nós, que a tua paz, a tua luz, a tua imensa bondade, o teu amor infinito a todos possa envolver. Fica conosco, Mestre, que assim seja. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te
estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Chegamos ao fim de mais um Evangelho. Antes de terminarmos e bebermos a água que inicialmente colocámos numa jarra, gostaríamos de deixar um conselho para aqueles que em casa nos assistem, que têm filhos. Nunca deixem de fazer o Evangelho com os vossos filhos, mesmo que julguem que eles não compreendem, que a mensagem tem palavras muito caras. É no Evangelho no lar que nós muitas vezes sabemos o que os nossos filhos passam junto com os seus amigos, sabemos as dificuldades que eles passam na escola,
situações mais complicadas, porque ao falarmos de Jesus, ao contarmos histórias sobre Jesus, muitas das vezes eles têm a tendência a dar exemplos com a sua vida prática e, portanto, muitos de nós não vamos tendo pouco tempo para estar com eles no nosso dia-a-dia. Arranjemos um pouco durante a semana, durante o Evangelho no Lar, para falar de Jesus e para também os ouvir falar acerca dos seus problemas na vida, junto com os amigos, na vida na escola. Se acharem que o Evangelho segundo o Espiritismo, as leituras que aqui vamos fazendo, possam ter algum grau de dificuldade de entendimento, nós temos, se quiserem adquirir, um livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo explicado às crianças e que chama Vinde a Mim, que não é nada mais nada menos do que o Evangelho, mas contado com histórias adaptadas ao entendimento da criança. Então não deixem nunca de fazer o Evangelho com os vossos filhos, porque também é uma forma de os prepararem para as dificuldades da vida, deles um dia mais tarde, com o aprendizado da mensagem de Jesus, conseguirem ultrapassar todas as dificuldades e os obstáculos, ou pelo menos encontrarem uma ferramenta que os ajuda a ultrapassar, já que na nossa vida atual nós vamos encontrando cada vez mais depressão, cada vez mais tendência para o suicídio, cada vez mais desvios na toxicodependência. Então, nunca deixem de ensinar e de falar de Jesus aos vossos filhos. Que Jesus a todos abençoe. Até ao próximo Evangelho, se Deus quiser.